Saudações amigos, você está no Diretriz Upgrade, eu sou o Denner e nós hoje estaremos falando sobre como ouvir a voz de Deus. Você já se perguntou sobre isso? Eu acredito que todo cristão já se perguntou sobre isso. E hoje nós vamos analisar o que devemos fazer para que nós possamos estar ouvindo a voz de Deus, hoje no mundo tão tumultuado. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda esse projeto a crescer. Desde já, Deus te abençoe. Você já considerou quantas vozes estão falando conosco todos os dias? Claro, interagimos regularmente com amigos, familiares, próximos e colegas de trabalho. Mas isso é apenas o começo. Todos os dias ouvimos as vozes da televisão, livros, podcast, música, rádio, propaganda de rua, filmes, jornais, feeds, streams, Facebook, o Instagram, WhatsApp e assim por diante. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, com tanta facilidade, talvez a melhor pergunta que poderíamos fazer como cristão é uma das perguntas mais importantes que podemos fazer. Estou eu ouvindo a voz de Deus? Estamos ouvindo a voz de Deus na Bíblia como apenas mais uma fração de ruído, sendo possivelmente apenas um eco em nossas mentes? Ou damos à palavra de Deus a audiência sem distração que ela merece? Pense nos seus hábitos de vida. Eles levam a ter um momento para ouvir a voz de Deus? Perante tantas vozes que ouve, a voz de Deus molda e colore, amplifica ou silencia as outras vozes que você ouve? O que ouvimos e o que ouvimos todos os dias é o material que constituirá a nossa fé. Já pensou nisso? Em Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Você está deixando a palavra, que é a voz de Deus, alimentar a sua fé? Em João 10:27, o Evangelho: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Deus não grita para ouvi-lo, como um ditador. Em vez disso, Ele nos treina para ouvir seus sussurros. Ele frequentemente lidera com a mansidão de um pastor. Se continuamos a assimilarmos tudo que enche os nossos olhos e ouvidos, não daremos espaço para perceber a voz mansa e delicada do Espírito Santo dentro de nós. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Jesus diz isso em João, capítulo 8, versículo 47. Isso é algo seriamente a se pensar. Vamos para as dicas. Iremos ver 7 dicas de como podemos facilitar para que nós possamos ouvir a voz de Deus, no mundo tão turbulento que nós estamos. E a primeira dica é: silencie o externo. Procure, no mínimo, 5 minutos para começar. Todos os dias, tirar um dia sem nada, sem nenhum barulho externo, sem celular, sem ruídos, sem música, sem som, nem um louvor, Deni, nem um louvor. Apenas você e Deus. Quando a gente faz isso, você vai se limpar, você vai se conectar com Deus. Você vai literalmente levar o seu pensamento a Deus. E isso vai te ajudar muito. Isso vai nos ajudar muito. Porque esse momento com Deus é precioso. Esse momento é quando a gente começa a se limpar de todas as coisas e ficar só você e Deus. Então, elimine todo o ruído. Barulho com criança, tente arrumar um jeito. Um pouco mais tarde à noite, um pouco mais cedo, procure arrumar um jeito para que você possa ficar sozinho com Deus. A segunda dica para ouvir a voz de Deus, com certeza, é: desligue o seu eu interior. Evite pensar em pensamentos negativos, pensamentos às vezes de luta.
evite essas situações. Às vezes você pode estar falando assim, como vou fazer isso? Afinal de contas, dominar a nós mesmos é muito difícil, principalmente desligar o nosso pensamento. E isso vai prática às vezes. Mas quando você começa a se desligar e confiar em Deus e olhar para o céu, onde você sabe que vem o seu socorro, você pode confiar, você confia em Deus, Ele vai lhe tratar, Ele vai lhe curar, Ele vai vir ao seu encontro. Mas você tem que realmente entender que Ele é um Deus que Ele estende a mão, Ele pode te perdoar e Ele tem compaixão por mim e por você. Então não deixe que mentiras, que acusações venham ser mais fortes do que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Então se desligue totalmente e busque a Deus de uma forma interiorizada, de uma forma realmente que você queira se conectar com Ele. Isso é imprescindível. Então quando você faz isso, Deus percebe que nós estamos realmente confiando nele e só você e Deus naquele momento. E isso é o que importa. Terceira dica, ative a vontade de Deus. Isso pode ser um tanto assim como assim ativar a vontade de Deus. Às vezes quando vamos orar, às vezes muitos crentes passam por essa situação, muitos cristãos passam por essa situação. Às vezes nós já vamos orar querendo a resposta. Não, mas eu quero assim, eu quero assim. Se não for assim, eu não quero. Ou seja, nós devemos ativar a vontade de Deus. Quando ativamos a vontade de Deus, é que Ele vem trabalhar verdadeiramente na gente. Se nós não ativamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós apenas estamos pedindo uma bênção de Deus. E é o que nós mais fazemos. Mas às vezes Deus sabe das coisas. Ele sabe se aquilo é bom ou não. E muitas coisas, às vezes, nós mesmos já sabemos que a resposta vai ser não. Mas oramos porque nós queremos que o Pai responda, fale sim para o Filho. Para você ativar a vontade de Deus, com certeza, você tem que ter conhecimento bíblico. Porque nós conhecemos a Deus pela palavra. E a palavra em si, ela já nos orienta o que devemos fazer. Talvez, não estou dizendo que se você já sabe que aquilo é algo que Deus não permite, não estou dizendo que você não deva orar. Talvez você deva orar para que aquilo saia, mas não esqueça de ativar a vontade de Deus. Não tem que prevalecer a minha ou a sua vontade. Tem que prevalecer a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Amém? A dica 4 é: devemos aceitar a vontade de Deus. Lembra que na dica 3 falamos que deveríamos ativar a vontade de Deus. Quando nós ativamos a vontade de Deus, nós estamos ativando a palavra dele. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós estamos obedecendo a Ele. Quando você obedece a Deus, Ele fala comigo e com você, e às vezes é tão doloroso. E às vezes a gente pode até falar, isso não é de Deus. Porque Ele está falando algo que nós não queremos, algo que não está no nosso coração, nos nossos desejos e nas nossas vontades. E isso pode ser cruel conosco. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não é a vontade de Deus. Então entenda isso. Eu acredito que ouvir a voz de Deus nesses momentos é os momentos mais delicados, de maior crescimento espiritual para um cristão. Então aceite a vontade de Deus e saiba que Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Claramente, quando nós vamos ouvir a vontade de Deus, nós não podemos deixar o Deus Espírito Santo. Quando Jesus foi, Ele nos deixou um Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Quando nós entramos em oração no nosso secreto, que é a oração onde mais podemos dizer que evoluímos, que crescemos e nos entregamos a Deus, onde nós falamos e onde nós devemos parar para ouvir o Senhor, é através do Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco quando estivéssemos em 2 ou 3. Mas Ele falou que jamais nos deixariam órfãos. Ele falou que mandou o Consolador. Ele mandou o Auxiliador, que é o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele pode e deve estar conosco nesses momentos. Então não esqueça dele. Convide o Espírito Santo para estar com você nesse momento. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que falar a Deus. E Ele vai nos orientar ao que falar. Mas não esquecemos
que tudo esse procedimento, sem conhecimento da palavra, será tudo em vão. Então leia a palavra, leia as Escrituras do Senhor, e o Espírito Santo vai te conduzir e me conduzir a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. Sexta dica: conheça a voz de Deus. Como nós vamos conhecer a voz de Deus? Bom, para que nós possamos conhecer a voz de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar constantemente orando, lendo suas Escrituras, em comunhão com os irmãos. Só assim nós vamos entender e conhecer o nosso Deus. E assim nós vamos poder reconhecer a voz daquele que nos amou primeiro. Dificilmente nós podemos abrir o nosso coração e entender alguém que nós não temos comunhão. Como eu posso ouvir a voz de alguém que eu nunca ouvi ou que eu não faço questão de estar com ele? Como posso conhecer a voz do meu vizinho se eu nunca falei um oi para ele? Não tem como. A mesma coisa se eu não me ficar predisposto a conhecer a Deus, se eu realmente não buscar Ele. A parte dele Ele fez. Agora a minha e a sua parte nós devemos fazer buscando Ele sempre, todos os dias. Não esqueça, nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas para nós ouvirmos a voz de Deus e não ser confundidos, termos um discernimento correto, precisamos estar com o Espírito Santo, precisamos ser cheios da sua presença e precisamos fazer isso como uma prática. A espiritualidade é uma prática contínua. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre a questão da espiritualidade, que é uma vida inteira. Eu vou deixar o cardzinho aqui. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para conhecer a voz de Deus e não sermos enganados por outras vozes, das nossas vontades e dos nossos desejos, precisamos praticar e conhecer o Senhor e fazer isso todo dia. Comece pouco, nem que seja 5 minutos, mas comece. E vai aumentando gradativamente. Práticas de leitura e atividade física não são diferentes das práticas espirituais. Então vamos nos aproximar do nosso Pai. E a nossa última dica, a dica 7, ela tem um contraste com a primeira, de você tirar um tempinho ali com Deus. 5 minutos, realmente você se separar. Quando você for ter esse momento com Deus, faça de conta que é um encontro. Faça de conta que você está indo se encontrar com alguém e que você não quer ser incomodado. É uma conversa séria. Faça isso. Quando a gente marca um encontro, normalmente um compromisso, nós fazemos de tudo para honrar e cumprir. Faça isso. Faça isso e Deus com certeza irá te honrar, porque você está honrando Ele. Principalmente quando nós entregamos a primícia do primeiro momento do nosso dia. Deus gosta de primícias. Claro que se não der pela manhã, não tem problema em outros momentos. Estou apenas dando minha opinião e do que eu acho melhor. Mas o importante realmente é marcar um encontro com Deus. Marque um encontro com Deus. Marque um encontro com Deus quando você for ler a Bíblia. Marque um encontro com Deus para você orar. E marque um encontro com Deus para você fazer de tudo um pouco naquele momento. E é só você e Deus. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Espero que tenha gostado da reflexão. E que Deus possa te abençoar grandemente a sua vida. E que a gente possa ouvir a voz de Deus. Às vezes são tantas vozes, mas a que mais importa é a dele. Porque a voz dele, sabemos que jamais nos deixaria na mão. Deus te abençoe. Se gostou, se inscreve no canal, liga o sininho e dá aquela força. Até a próxima.